Salve família! Seguinte, o vídeo de hoje a gente vai explicar um pouco como é que o fenômeno Fortnite cresceu tanto e se tornou esse titã dentro do mercado de games, tendo em vista de que o modo de Battle Royale já era conhecido, tem vários games concorrentes tão grandes quanto, mas Fortnite, galera, é um titã do mercado. Então, fica ligado que no vídeo de hoje a gente vai explicar um pouquinho esse universo e entender por que essa dancinha daqui e mais tantas outras fizeram esse jogo fazer todo o sucesso que ele faz hoje. Então, senta na cadeira, fica confortável e vem comigo. A ideia do vídeo de hoje é a gente explicar exatamente como é que Fortnite conseguiu se despontar, sendo um dos maiores titãs realmente da nossa indústria, desse modo de jogo, o Battle Royale, né, que é um modo de jogo extremamente popular hoje em dia. Entretanto, pra gente conseguir entender isso no detalhe, é importante que a gente entenda primeiro como é que esse hype todo começou, explicando um pouco mais sobre esse modo de jogo Battle Royale, porque ele, querendo ou não, foi o precursor dessa brincadeira toda e o início desse modo de jogo que populariza tanto os games que a gente vê hoje, beleza? Pra vocês conseguirem entender, inicialmente, na época que o Battle Royale ele apareceu, que na verdade que ele começou a ser definido como um novo modo de jogo, tinham grandes jogos que eles são consolidados até hoje e que na época eles eram os maiores que tinha no segmento. Um deles era League of Legends e o outro era Counter-Strike. Então, League of Legends e CS realmente eram os jogos que mais dominavam no cenário de multiplayer. Tinham vários outros players no mercado, realmente era muito bacana. Entretanto, existia uma parcela da comunidade que jogava games multiplayer que estava um pouco cansada do League of Legends, achava o jogo extremamente complexo. E Counter-Strike é um jogo extremamente antigo, então querendo ou não, ele é um jogo que não tinha tantas novidades assim. E dentro dessa brincadeira toda, apareceu ele, o famosíssimo H1Z1, que ele chegou arrebentando todos os games. Battle Royale é um tipo de jogo que basicamente 100 jogadores, ou enfim, 90 jogadores, uma quantidade massiva de players, é colocados dentro de uma ilha, onde você chega nessa ilha com nenhum tipo de item, nenhum tipo de habilidade, absolutamente nada, você chega, como a gente fala, pelado dentro daquela ilha, você tem que encontrar itens, ou seja, você encontra itens bons, itens ruins, e você tem que duelar com pessoas que também estão nessa mesma perspectiva que você, e com o passar do tempo dentro da partida, as zonas, né, de seguras dentro dessa ilha, elas vão se fechando, então isso acaba evitando do que um jogador fique escondido até o final da partida de um lado da ilha e um outro jogador do outro lado. É o que a gente chama de safe zone. E justamente ele, o H1Z1, acabou sendo esse game que pegou esse modo de jogo para desenvolver em cima dele realmente um jogo do total zero. Realmente foi o primeiro precursor e ele chegou arrebatando demais todos os jogadores que estavam ali um pouco enjoados do MOBA, que não queriam jogar outros jogos de tiro, e realmente foi algo muito interessante. Trazia outras dinâmicas, outros tipos de conhecimentos que você tinha que ter a respeito do game para você realmente ter sucesso. Então, de certa forma, esse jogo novo ele traz para dar uma espécie de nova vida para esses jogadores que já estavam de saco cheio de tanto jogar League of Legends com aquelas builds repetitivas, com os mesmos personagens e o problema de desbalanceamento. E a grande graça justamente do Battle Royale é que, como inclusive o próprio MOBA, cada partida é extremamente única. Então você ali não tinha perspectiva de quais eram as armas que você ia pegar, como é que você ia duelar, se o jogador era bom, se ele era ruim contra você, e querendo ou não, era algo totalmente novo, fazendo com que jogadores tivessem muito interesse a respeito deste modo de jogo. Para vocês terem uma ideia, galera, a H1Z1 ele foi um dos maiores jogos jogados na época, ele realmente estava ali no top mesmo das cabeças, foi gigantesco esse game, ele foi de 0 a 100 muito rápido, e foi justamente essa velocidade de subida que fez com que ele descesse também na mesma velocidade. O que acontece é que o time de desenvolvimento do H1Z1, ele não era tão experiente, era muito verde, e apesar deles estarem fazendo realmente muita grana, eles não conseguiram comportar o tamanho da comunidade que foi abraçar os games dessa produtora e mais específico do próprio H1Z1. Então, eles não conseguiam dar suporte para o nível de jogadores que estava ali jogando. O jogo rapidamente começou a ter muitos cheaters, ter muitos exploits, ter vários bugs que não eram corrigidos rápidos, e também existia uma grande dificuldade de soltar conteúdo novo, fazendo com que o H1Z1 tivesse tudo de ruim que o jogo poderia ter. Falta de conteúdo, muitos cheaters e realmente sentir que o jogo ele foi largado às traças, porque a publisher não conseguia dar conta do volume de pessoas que foi jogar o seu produto. E justamente correndo por fora que ele apareceu um dos maiores titãs realmente do mercado de game na época, o famoso PlayerUnknown's Battlegrounds, ou, para os mais íntimos, o famoso PUBG. Então, exatamente, o PUBG ele chega para conseguir substituir o lugar do H1Z1 no mercado de games. O jogo ele apareceu com novas dinâmicas, novas armas, um mapa completamente diferente e realmente um game totalmente novo que conseguia, querendo ou não, atender melhor essa comunidade que ansiava demais por um outro Battle Royale. Durante muito tempo, galera, PUBG ele foi um dos jogos mais jogados no mundo e até hoje, inclusive, ele tem uma fanbase muito grande. E dos mesmos problemas que o H1Z1 acabou sofrendo, apesar do PUBG já ter visto a falha do H1Z1 e poderia ter aprendido alguma coisa, eles também acabaram sofrendo. O número de jogadores que aderiu ao PUBG foi estrondoso, foi muito maior do que eles esperavam. A quantidade de cheaters e de comunidade tóxica que foi criando também foi muito grande. A falta também de novos conteúdos e de conserto desses exploits também fez o PUBG ficar cada vez mais frágil. Entretanto, eles realmente conseguiram tomar esse espaço do H1Z1
O H1Z1, inclusive, ele não era mais jogado de forma alguma e todo mundo tava, de fato, no PUBG. Beleza, LKZ, você explicou um pouco aí de como é que foi esse modo de Battle Royale, como é que foram esses dois titãs que eles cresceram, brigaram, deram super certo e errado. E o Fortnite, onde é que ele aparece nessa história toda? É aí que vocês têm que entender exatamente que novas dinâmicas com uma empresa séria que entende sobre comunidade consegue realmente levar um jogo para um próximo nível. A ideia justamente do Fortnite foi perceber as falhas que tiveram, tanto nesses dois titãs, nesses fenômenos que aconteceram no mercado de games, para eu conseguir trazer realmente um game que eu conseguisse atender isso da maneira mais correta possível. Primeiro ponto a ser destacado do Fortnite. Galera, esse jogo ele lançou sendo free to play, então ele lançou sendo de graça. O H1Z1 e o PUBG você tinha que comprar a mídia para você conseguir jogar. E em países como o próprio Brasil, que tem um pouco de dificuldade em relação à acessibilidade, de certa forma, Fortnite era muito mais acessível. Eu não precisava comprar o jogo para conseguir jogar ele, testar e ver se ele realmente era divertido. O ponto número 2 que Fortnite acabou trazendo para que as pessoas preferissem demais o próprio Fortnite em vez do PUBG ou o falido H1Z1 é justamente uma nova mecânica, a de construção, galera. Sim, mecânica hoje que inclusive tem muitas pessoas que não gostam, mas na época realmente foi algo muito revolucionário. Para quem nunca jogou Fortnite, vive debaixo de uma pedra, ele é um Battle Royale desses que eu falei, que você consegue cair numa ilha entre 100 pessoas e ser o último a sobreviver em um jogo de tiro. Entretanto, você pode construir paredes, chão, rampa e algumas coisas para servir de uma espécie de base. Então os duelos eles ficaram muito mais dinâmicos, interessantes e também divertidos até certo ponto. Querendo ou não, hoje em dia o Fortnite ele também vem passando por grandes dificuldades, mas ainda assim continua sendo um dos jogos mais jogados no mundo até hoje, que gera muito dinheiro. Bom, entendendo que este é um jogo extremamente acessível, que conseguiu se comunicar com várias comunidades, com uma mecânica totalmente nova, fez com que ele realmente se tornasse uma das maiores referências de Battle Royale no mundo e conseguisse tomar esses espaços das falhas, tanto do H1Z1 quanto do PUBG. E também, por fim, aquela cerejinha no bolo que talvez, inclusive, tenha sido um dos aspectos principais, foi a atuação de grandes investidores chegando nessa empresa. Com essa aquisição da Tencent, eles começaram a se posicionar de uma maneira muito diferente no mercado e realmente conseguiram criar tendências com ações de marketing cross. Como é que isso funciona? Basicamente, eles conseguiram colocar ações de outros filmes, séries, inclusive de outros games dentro do próprio jogo do Fortnite, fazendo com que eles consigam ter um novo público acionado e um novo tipo de receita. A quantidade de skins que esses caras conseguem fazer cross e de ações que eles conseguiram fazer com filmes e séries foi algo surreal que eu acredito que nunca tinha acontecido em nenhum outro game da maneira como eles fizeram. Um relato pessoal meu, eu acho que eu realmente participei da primeira campanha que o Fortnite teve, onde eles fizeram uma campanha com os Vingadores, na época que estava lançando o filme do Ultimato. Basicamente eles conseguiram colocar o Thanos dentro do jogo como um personagem, inclusive jogável, onde você tinha habilidades especiais e um modo jogo especial numa lista de reproduções que eles têm. Então Fortnite acabou realmente virando uma espécie de parque de diversões para quem quisesse fazer ações promocionais de marketing dos seus jogos e seus produtos, mas também um parque de diversões para a galera poder se divertir de fato. Fortnite acabou se tornando realmente uma referência de um produto muito acessível que conseguia entregar vários tipos de conteúdos para todo quanto é tipo de público. Então, realmente você percebe que um trabalho feito por uma empresa muito grande e consegue botar muito capital, consegue realmente fazer coisas muito diferentes dentro dessa mesma plataforma. Só para vocês terem uma ideia, galera, Fortnite talvez tenha sido um dos jogos que inclusive mais pagou em premiações para jogadores profissionais, como o meu vídeo inclusive falando a respeito dos jogadores que mais fizeram dinheiro no mundo dos esportes, inclusive vai estar aparecendo aqui no card para vocês esse vídeo. Eles chegaram pesadíssimos, colocando muito dinheiro no cenário competitivo. Dentro dessas características, a gente consegue entender cada vez melhor como é que Fortnite realmente conseguiu se tornar esse titã dentro do mercado de game. Eles conseguiram pegar um modo de jogo extremamente promissor, que é o Battle Royale, entregar um produto de extrema qualidade com novas mecânicas, que foram as mecânicas de construção, e ainda assim tiveram um aporte de uma empresa extremamente gigante, que sabe fazer dinheiro, sabe fazer negócio, trazendo várias ações de marketing lá pra dentro, trazendo vários filmes, séries. Fortnite é um jogo extremamente divertido, muito cartunesco, tem muito a entregar, e as pessoas que estão à frente do projeto em relação a business, negócio, empresa, são muito desenrolados e tem muito capital dentro do bolso para poder investir. Desse jeito, realmente não tem o que falar. Fortnite é o que é. Eles agora, inclusive, estão implementando um modo de jogo sem construções, que tá meio que revivendo o jogo, mas acredite se quiser, esse revivendo é só para a massa que não consumia isso diariamente, porque Fortnite continua sendo um dos maiores titãs do mercado de games até hoje. E é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o LKZ, esse é o meu canal e eu espero vocês no próximo nível. Fui!